Você já se questionou por que se foi necessário pensar em redigir uma nova Constituição chilena? E por que será que houve a necessidade de um plebiscito para decidir se haveria ou não essa necessidade de redigir uma nova Constituição? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. Vamos lá? Bom, pessoal, desde o dia 25 de outubro de 2020 foi decidido que no Chile haveria uma nova Constituição. Isso foi resolvido através de um plebiscito popular, onde as pessoas votaram, tá? Não é uma reforma de Constituição, eles vão redigir uma Constituição nova do zero, como se não houvesse outra, tá? O plebiscito definiu também que essa Constituição será redigida por 155 membros que serão eleitos através de voto direto, que ocorrerá no dia 11/4/2021. Dentre esses membros, além da questão de gênero e de cotas, também serão necessários ter sujeitos pertencentes aos povos originários, ou seja, descendentes dos indígenas que ali viviam antes do período colonial, tá? Terão um prazo de 9 meses para pensarem nessa nova Constituição e redigirem. Caso necessário, pode ser prorrogado por mais 3 meses e após a aprovação de 2/3 dos membros que irão redigir a Constituição, haverá outro plebiscito popular para ver se aprovarão essa Constituição, tá? Mas por que aconteceu esse plebiscito, né? Eu acho que você está se questionando. Essa história do plebiscito teve início em 2019, tá? Onde houveram ondas de protestos populares por todo o Chile, tá? Esses protestos foram tanto pacíficos quanto muito violentos, tá? Duraram aproximadamente 2 meses. Esses protestos surgiram como respostas às medidas que o governo vinha tomando na época, né? Dentre elas, aumento das tarifas de ônibus, que foi o estopim para essa resposta popular de manifestação por todo o Chile, né? Houveram atos, como eu disse, muito violentos, que também gerou uma resposta do governo perante essa situação, tá? O governo decretou estado de emergência e dessa forma o exército foi para a rua. E isso só tinha ocorrido no período da ditadura. Até então o exército nunca mais tinha ido para a rua, tá bom? Aí o presidente suspende o aumento da passagem e não acalma os protestos. Com a continuidade dos protestos, foi necessário decretar toque de recolher e com isso tanto metrôs quanto os aeroportos foram fechados dependendo do horário, muito voo atrasado e os metrôs foram totalmente fechados, tá bom? Aproximadamente 1 milhão de pessoas foram às ruas, tá? O presidente solicita, nessa situação, que os ministros coloquem seus cargos à disposição, gerando aí uma crise política, tá? Essa manifestação chilena, né, os protestos, é marcado por uma explosão social, tá? De acordo com Le Monde, publicado em dezembro de 2019, a reação policial foi muito violenta, tá? Causando diversas mortes e inúmeras atrocidades cometidas por parte da polícia e também da Força Armada, tá? Remetendo muito ao que acontecia no período ditatorial, onde sumiam pessoas morriam, mulheres eram expostas à violência sexual e tudo mais. Todas as medidas tomadas pela força do exército e a força policial remetiam muito a esse período ditatorial. Isso é muito importante pra gente entender uma coisa lá na frente, tá bom? Ainda de acordo com Le Monde, os chilenos estavam sofrendo com os desmandos remanescentes do período ditatorial. Vamos entender agora um pouquinho isso, tá? É uma economia de base muito neoliberal, ausência de direitos civis e repressão. Qualquer pessoa que fosse contra o que o governo estava determinando, no quesito econômico, político, civil, qualquer coisa, essas manifestantes sofriam repressão policial muito feroz, tá bom? Então eles não podiam se manifestar dentro do Chile, mesmo estando no século XXI, tá? Pós-período ditatorial. Esse modelo caracterizou menos Estado, né? O Estado não interfere tanto na economia, em questões sociais, nada disso, o Estado não interfere, e mais liberdade de empreender.
E aí ele vende uma falsa imagem de milagre chileno, tá? O que os líderes esquecem é que esse modelo não atinge toda a população, né? Ele só atinge uma certa camada da população. Aí você se questiona, mas por que se mantém esse modelo, né, econômico? Porque líderes conseguiam provar que esse modelo era eficaz através de estatísticas econômicas, né? E também eles recebiam muito apoio do FMI e do Banco Mundial. Então essas estatísticas que eles apresentavam eram muito aplaudidas pelo FMI e também pelo Banco Central. Por isso que se manteve esse modelo durante muito tempo, tá? Bom, esse modelo de sucesso que era vendido pelos chilenos, pelos líderes chilenos, não atingia toda a população, como eu já disse, atingia só uma parte da população. E eles vendem essa falsa imagem de milagre chileno, tá? Para a grande massa, não existe até hoje salários justos, aposentadorias dignas, educação pública de qualidade e saúde digna, né? Saúde onde todos tenham acesso. Tudo isso remete a remanescências do período ditatorial, tá? Vamos entender melhor agora isso. No dia 11 de setembro de 1973, deu início a um período de ditadura dentro do Chile, né? Do país, né? De todo o país. Foi a ditadura mais brutal da América Latina, tá? E durou 16 anos. Não utilizavam o mesmo discurso como aqui no Brasil durante o período ditatorial, né? Aqui no Brasil se dizia que eles queriam salvar a pátria do comunismo e também restaurar a ordem, né? Lá no Chile eles não usavam esse discurso. Eles queriam instaurar um novo modelo neoliberal conduzido por Milton Friedman e pelo Escola de Chicago, tá? Eles acreditavam que surgiria um novo modelo de sociedade regido pelo silêncio, as pessoas não podiam questionar, precariedade, os pobres viveriam à margem da pobreza e ausência de direitos, tá? Eles queriam impor isso em todo o estado chileno, tá? O exército tinha por função garantir todos esses quesitos para esse modelo novo de sociedade que eles queriam implementar, tá bom? E durante a ditadura chilena, foi redigida uma constituição para legitimar o que eles queriam impor ali dentro do Estado, tá? Bom, isso tudo alinha com o bem-estar de uma minoria, de quem estava ali na classe política e quem tinha o poder econômico nas mãos, tá? Quando volta a democracia dentro do Chile, foi a partir de 1990, a Constituição não foi refeita, ela foi retocada. Então se manteve aquele modelo presente na ditadura, onde favorecia só uma minoria, tá? No Brasil, só para vocês verem a diferença, no Brasil foi redigida uma nova Constituição em 1988, no período de redemocratização, tá? Bom, voltando lá para o Chile. O fundamental da Constituição chilena, da ditadura, se permaneceu até os dias atuais. Então, aqueles trechos que favorecem uma minoria é presente na atualidade dos chilenos, tá? Eles ainda vivem como se estivessem vivendo no período de ditadura. Eles não podem expor o que eles querem. Eles têm que viver no silêncio, na precariedade e na falta de direitos civis. O que era principal a ser mudado nessa Constituição que foi escrita lá na ditadura, não foi mudado, permaneceu, entendeu? Então, manteve-se esse modelo econômico onde deixa o pobre mais pobre, tá? E o rico mais rico, como já diria a música. Sempre que a população tentava reivindicar os seus direitos, era punida, sim, sofria uma grande repressão por parte da polícia e do exército, tá? A insatisfação popular foi gerada apenas não foi gerada apenas pela alta da passagem. A passagem foi a gota d'água, né? Foi impulsionada pelas injustiças mesmo que estavam sendo cometidas ali para manter essas estatísticas macroeconômicas que era divulgada ali pelo Estado chileno, tá bom? A pandemia veio como o principal fator para forçar essa mudança na Constituição. Só para vocês terem uma ideia, a água no Chile é privatizada. Os rios têm donos, só para vocês terem uma ideia. Então a pandemia
foi o estopim para forçar a mudança dessa Constituição. E foi através desses atos populares que teve uma crescente em 2019 que foi possível defender a criação de uma nova Constituição dentro do Chile e para mudar a realidade dessa população que ali habita. Bom, pessoal, eu vou deixar como indicação para vocês 2 filmes que remetem ao período da ditadura no Chile, para vocês entenderem um pouco o que foi essa ditadura dentro desse país e como é possível encontrar elementos da ditadura na atual situação que os chilenos vivem, tá? O primeiro deles é o filme No, que tem como ator principal o Gael Garcia Bernal. Lindíssimo filme, mostra a luta popular para redemocratização chilena, e também um documentário que chama Ao Sul da Fronteira, que ele mostra como se instaurou as ditaduras na América Latina e como isso vem transformando ao longo dos tempos, né? O fim da ditadura e como está a nossa atualidade hoje. O documentário é possível encontrar no YouTube. Vou deixar o trailer deles na descrição do vídeo. Junto com o trailer, eu vou deixar todas as bibliografias que eu utilizei para a produção desse vídeo para quem queira dar uma pesquisada. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você ajuda a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas têm acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Lembrando que de segunda, quarta e sexta eu posto vídeo, sendo de segunda e sexta história geral, utilizando filmes, e de quarta-feira eu explico um pouco sobre a história do Brasil através de mapas mentais. Muito obrigada!